Esquece, só por um instante, tudo o que te ensinaram sobre o que um homem deseja. Deixa de lado todas aquelas dicas sobre como se vestir, como falar, ou os truques simples usados para se tornar desejável. Porque hoje vamos revelar algo muito mais profundo. Um segredo que vibra em um nível tão poderoso, energético e psicológico, que não vai apenas atrair um homem para você, mas vai torná-lo obcecado por você. Existe uma energia feminina, uma força magnética, que pouquíssimas mulheres sabem que possuem, e ainda menos sabem como usar. Não é beleza, não é inteligência, não é gentileza. É algo muito mais fundamental, mais real, mais viciante. E sabe por que ninguém te contou isso? Porque esse poder não pode ser imitado, não pode ser manipulado, só pode ser despertado de dentro. Hoje não vou te dar dicas simples. Hoje vou te entregar 5 sabedorias sagradas que formam o código dessa energia. Cada informação que você está prestes a ouvir é uma chave que abre uma nova dimensão do seu poder de atração. Vou te mostrar como deixar de ser uma opção e se tornar uma presença inesquecível. Pronta? Vamos começar. Primeiro segredo: a grande mentira da feminilidade frágil. Como te ensinaram a ser um abrigo em vez de um império? Se você sentiu que precisava ser doce, abnegada, paciente, silenciosa, doadora para ser amada, você não está sozinha e não foi culpa sua. Foi programada desde a infância. Te ensinaram a ser boa, a agradar os outros, a cuidar deles, a mantê-los sob controle. Foi treinada para ser o abrigo emocional dos outros, mesmo que isso significasse negar sua própria verdade, em vez de ser seu próprio império. E assim, sem perceber, criou uma ideia de feminilidade que não te representava, mas que te fazia sentir segura. Uma ideia que vibra em baixa frequência, mas é socialmente aceita. Até que um dia você percebe uma verdade dolorosa. Percebe que apesar de ter dado todo o seu amor, ele não ficou. Apesar de ser fiel, doce, cheia de amor, sempre presente, ele não ficou obcecado por você. Foi nesse momento que sua alma despertou. Você percebe que algo não encaixa, porque fez tudo certo, mas ainda assim virou uma opção. E se pergunta, por quê? Vou te contar uma história que talvez te soe muito familiar. Carolina tinha 31 anos. O namorado dizia que a amava, que ela era sua paz, sua companheira ideal. Carolina cozinhava para ele, ouvia, apoiava. Cuidava dele até mais do que de si mesma. Tinha se tornado seu calmante, o ponto de equilíbrio da vida dele, sua mãe emocional. Acreditava que aquele era um amor maduro. Até que ele simplesmente foi embora, sem drama, sem briga. E pouco tempo depois ficou obcecado por outra mulher. Alguém que parecia mais distante, mais focada no próprio mundo, mais imprevisível. Carolina desmoronou por dentro. Perguntava como alguém que deu tudo de si foi trocado por alguém que, do lado de fora, parecia não dar nada. Foi então que chegou a uma das verdades mais cruéis. Um homem fica obcecado não por quem o acalma, mas por quem o desperta. O que parecia amor verdadeiro era, na verdade, uma desculpa para se abandonar. E você, como Carolina, não veio ao mundo para ser um calmante emocional. Não veio para ser a boa menina que tudo perdoa. Você veio para ser um espelho, uma tempestade, um campo de energia que não pode ser ignorado. Quando uma mulher vive na feminilidade frágil, emite uma energia de absoluta acessibilidade. Sempre está lá, sempre diz sim, sempre está pronta para apoiar. Mas essa frequência, embora pareça nobre, te torna previsível, e o previsível nunca vira dependência emocional. Mas quando você desperta, quando percebe que foi moldada para ser agradável e escolhe ser uma mulher poderosa, é aí que tudo muda. Você não pede mais desculpas pela sua intensidade, não suaviza seu caráter para não incomodar, não reprime seu brilho com medo de assustá-lo. Agora você caminha como se sua energia fosse suficiente. Porque é. Você não espera mais que ele te escolha, porque você já se escolheu primeiro. E isso, para um homem que passou a vida cercado por mulheres agradáveis, é uma droga emocional. Porque uma mulher que vibra na autenticidade,
que não se deixa domesticar, que quer ser um império e não um abrigo, se transforma no que Carl Jung chamava de força arquetípica. É a manifestação de uma ânima elevada que não se curva nem se adapta. Ao mesmo tempo inspira e incomoda. Debord já tinha dito isso sem anestesia. A maior dor não vem dele não te escolher, mas de você se trair para ser escolhida. E você não está mais aqui para se trair. Está aqui para recuperar cada pedaço que entregou com medo de não ser suficiente. Enquanto lê isso hoje, talvez se reconheça. Talvez esteja lembrando daquele relacionamento onde você foi tão boa, tão disponível, tão perfeita, e mesmo assim não funcionou. Ótimo, porque esse momento não é uma ferida, é um sinal. Um sinal de que você está pronta para deixar de ser o abrigo emocional de alguém que não conhece o valor da sua luz. Está pronta para encarnar sua energia selvagem e soberana, sem medo de que isso o afaste. Porque se ele se afastar por isso, não era para você. E quando você der esse salto, quando deixar de ser a versão moldada para ser amada e se tornar a mulher que já se ama, você entra em outro nível de poder. Você não é mais quem pede espaço, é quem cria o espaço. Você não é mais quem tem medo de ser demais, é quem decide que se ele não aguentar, não terá coragem de tocá-la. E acredite, isso vai deixá-lo obcecado. Porque um homem pode desejar muitas mulheres, mas só fica obcecado por aquela que não pode ser substituída. Agora você vai descobrir por que os homens ficam obcecados não por quem precisa deles, mas por quem os desafia energeticamente, e como ativar esse código magnético sem perder seu centro. Prepare-se, o melhor ainda está por vir. Segundo segredo, o poder no trono da rainha. Por que um homem fica obcecado por uma mulher que não precisa dele, mas que se basta? A mulher que não precisa se torna necessidade. Uma mulher pode ser linda, atraente, generosa, até incondicional. Mas se sua energia vibra em necessidade, nunca será percebida como magnética. Só será vista como acessível. E existe uma verdade cruel que ninguém te ensinou. Um homem não fica obcecado pelo que tem garantido. Fica obcecado pelo que teme perder. A mulher que não precisa ser escolhida é a mulher inesquecível. E isso não acontece com estratégia, com ignorar ou com joguinhos baratos de mistério. Acontece quando sua energia reflete isso, sem precisar de palavras. Eu sou completa, você pode acrescentar, mas meu centro não é você. Essa é a mensagem energética mais atraente para a mente subconsciente de um homem. E vou te explicar o porquê, pela visão de Carl Jung. Para Jung, cada pessoa projeta as partes mais poderosas de seu inconsciente no outro. Quando um homem encontra uma mulher que é rainha no próprio universo, compaixão, limites, poder, autoconfiança e visão, algo ancestral nele desperta. Não uma conquista física, mas uma conquista simbólica. O desejo não é pelo corpo, mas pelo campo de vibração inabalável dessa mulher. E é aqui que muitas mulheres ainda não entenderam. Acham que se derem mais, se forem mais acessíveis, se resolverem mais problemas dele, se forem tudo para ele, então ele não vai embora. Mas isso não cria obsessão, cria adaptação. Obsessão é criada pela mulher que não gira em torno de ninguém, que tem seu próprio sol. E se um homem quiser ficar por perto, ele precisa vibrar na altura do campo energético dela. Vou te contar a história de Helena. Helena tinha 36 anos. Era uma coach de vida independente. Tinha uma vida rica, cheia de projetos e amizades. Um dia conheceu Rafael, um homem carismático, sedutor, emocionalmente inteligente. No início, Rafael estava fascinado pela energia dela. Mas com o tempo, Helena começou a ceder. Começou a priorizar cada encontro com ele, a mudar sua agenda, a abrir mão de seus momentos sagrados para estar disponível. Lentamente parou de cuidar do próprio mundo interior e começou a se ocupar demais com o dele. A admiração virou rotina. Rafael não disse nada, mas o subconsciente dele percebeu. Helena não era mais rainha. Tinha se tornado sacerdotisa da necessidade dele. Até que um dia, depois de uma briga boba, Rafael parou de ligar. Helena desabou. Não entendia como, depois de dar tanto, ele se afastava.
até que entendeu algo que mudou sua vida. Quando parei de me escolher para que ele me escolhesse, parei de ser sua obsessão. E você também sabe disso. Sabe que toda vez que abandonou seu trono em nome do amor, ficou invisível. Mas também sabe o que acontece quando volta para si, quando reinicia seu próprio programa, suas paixões, suas aprovações, sua conexão com prazer, com seu corpo, com sua intuição. Quando olha no espelho e diz: "Este universo é meu. Quem quiser entrar, respeite o templo." É aí que tudo muda. Porque a mulher que vive como rainha não chama a atenção. Ela atrai. E não por características físicas ou postura, mas porque sua frequência é diferente. Seu trono energético está firmemente estabelecido. Não persegue, não exige, apenas irradia. E homens acostumados com mulheres que se dispersam para serem amadas, ficam estupefatos diante de uma mulher que já se ama, que tem uma vida tão rica, tão cheia, tão repleta de alegria e propósito, que a presença do homem não é uma conquista, é uma escolha. Aquela mulher não precisa de aprovação, ela se valida todos os dias, e isso é irresistível para um homem. Por que energia compete com a energia de uma mulher que não teme a solidão? Nenhuma. Então escute bem, pare de achar que precisa se esvaziar para que ele te escolha. Seu magnetismo não está enquanto você se adapta, mas enquanto você permanece fiel à sua verdade. Volte para suas paixões. Recupere seus espaços sagrados. Pare de responder imediatamente. Pare de explicar cada silêncio. Pare de provar seu valor. E comece a viver sua energia como um luxo, porque é. Quando você vive nesse estado de abundância interior, ele percebe e começa a se perguntar: sou digno do mundo dela? É aí que começa a obsessão emocional. Não por manipulação, mas porque você se tornou um universo. E ninguém esquece um universo que um dia tocou sua alma. No próximo vídeo, vamos revelar um mistério profundo que nenhum homem consegue deixar de explorar. Como ativá-lo e por que seu oceano interior, sendo nunca totalmente legível, é sua arma mais poderosa. Terceiro segredo: o mistério do oceano interior. Seja um universo que ele nunca termine de explorar. Um homem pode esquecer um toque, um olhar, até um corpo. Mas o que ele nunca esquece é a presença de uma alma que o leva a navegar num oceano cuja existência ele desconhecia. Porque a mulher que alimenta o verdadeiro mistério não é alimentada por aparências, mas por profundidade real. É um farol espiritual que ilumina sem exigir nada. Ela não se entrega completamente de imediato. Não porque está jogando, mas porque se respeita. E existe algo que ninguém te explicou. A alma masculina fica obcecada não pelo que se entrega totalmente, mas pelo que se revela em camadas. Carl Jung dizia que o inconsciente humano tem uma necessidade profunda de conexão com o luminoso, o sagrado, o que não pode ser totalmente compreendido. E a mulher que encarna essa energia, com um mundo interior vivo, mais do que aparências, imprevisível e incontrolável, ativa no homem a parte que quer descobrir tudo, mas nunca consegue completamente. Porque ela não é um livro de uma noite só. É um épico de 1000 páginas que ele só pode ler se for digno. Vou te contar uma história real para você entender. Isabela tinha 31 anos. Era artista visual. Não era a mais popular do grupo, nem a mais bonita ou a mais falante. Mas quando entrava em algum lugar, todos a sentiam. Tinha uma calma profunda, um olhar que parecia carregar segredos, uma fala suave, mas firme, como se cada palavra tivesse raízes. E quando conversava com um homem, não tinha pressa, não buscava aprovação, não tentava impressioná-lo, apenas estava ali, completa e presente, com seu universo em expansão. Um dia conheceu Gabriel, um homem bem-sucedido, confiante, acostumado a ter a atenção imediata de todas as mulheres. Mas Isabela era diferente. Ela não mandava mensagem no dia seguinte, não postava stories para chamar atenção, não se justificava quando não respondia. E isso não o afastava, isso o deixava obcecado. Porque pela primeira vez em anos, ele sentia que não conseguia lê-la completamente. Cada conversa com ela
Era uma porta se abrindo para algo mais profundo. Ela falava de suas paixões, mas não contava tudo. Compartilhava emoções, mas com elegância emocional. Ria, mas também sabia ficar em silêncio sem desconforto. E isso o desarmava. O que seria frieza para outros, para Gabriel virou um enigma. E enigmas não são ignorados, são decifrados. Isabela não era distante, era magnética, porque sua energia não dizia, olhe para mim, dizia, se puder, me descubra. E assim, lentamente, ele entrou num universo emocional, psicológico, vibracional, que não podia ser comprado, forçado ou conquistado de uma vez. O segredo está aqui. Um homem fica obcecado pela mulher que não conta tudo, porque ele sente que há uma história por trás do riso dela, batalhas conquistadas por trás da calma dela, um templo por trás da presença dela. E não se trata de esconder coisas, trata-se de ter um mundo próprio, uma linguagem que nem todos entendem, um canto da alma onde nem todos entram. Uma mulher assim não é explicada, é sentida e é lembrada para sempre. Então, se hoje você está tentando agradar um homem com shows, provas, mensagens, estratégias para que ele te escolha, comece com isso. Se torne um universo. Leia o que te nutre. Cultive seu silêncio sagrado. Dance sozinha sem esperar que ninguém veja. Escreva cartas que nunca enviará. Converse com seu reflexo no espelho. Inscreva-se naquele curso de arte que adia há anos. Viaje sozinha. Fique em silêncio. Aprenda a dizer: hoje não quero te ver. Hoje quero estar comigo. E espere. Em um momento que você não espera, sua vibração muda. As pessoas começam a olhar para você diferente. Seus amigos dizem que você está brilhando. Homens se aproximam não pelas suas características físicas, mas pela sua aura. E aquele ex que mal te dava migalhas de atenção, reaparece dizendo: não sei o que você fez, mas não consigo parar de pensar em você. Sabe o que você fez? Você se colocou no centro. E isso foi mais sedutor do que qualquer estratégia ou jogo de conquista. Porque um homem pode ver milhares de mulheres bonitas, doces ou inteligentes. Mas quando encontra uma mulher que encarna o prazer de ser quem é, que não busca ser compreendida, mas irradia a verdade, algo se ativa no subconsciente dele e ele não consegue se conter. Aquela mulher não o persegue, mas também não se esconde. Apenas caminha com tanto amor próprio que o homem se sente convidado para um universo onde ela não precisa dele, mas ainda assim escolhe tê-lo por perto. E é aí que nasce a obsessão emocional. Não por características físicas ou simpatia, mas por energia, porque ela não se trai para ser agradável, não explica seus limites para justificá-los, e não sacrifica sua paz para manter ninguém por perto. Sua energia diz: estou inteira aqui. Se vier, acrescente algo. Se não, eu vou. E isso, minha querida, é irresistível. O subconsciente masculino não busca uma mulher que o carregue nas profundezas. Também não busca uma mulher que implore. Ele busca uma energia feminina que lhe lembre o que é viver com propósito, com emoção, com alma. Uma mulher que tira prazer de si mesma, que é reflexo de abundância interior e que, quando ele olha para ela, pensa: se estar com ela é assim, não quero estar em nenhum outro lugar. Mas para isso acontecer, você precisa se tornar esse lugar. Uma vibração, uma zona de segurança, um fogo alimentado pela dança interior, um corpo em paz, uma alma que não se esconde, uma mulher que não se encolhe para caber, mas que se expande para inspirar. É assim que sua energia se transforma em magia sem truques. É assim que você para de perguntar: vou agradar? E começa a entender: você está aqui para brilhar, não para agradar. Quem enxergar, enxergará. Quem não enxergar, ficará cego. Mas você, sendo você, não mais se apaga. Quarto segredo: a dança do sol e da sombra. A arte de dar seu calor e saber quando recuar para que ele conheça o valor da sua luz. Uma mulher sempre acessível, sempre disponível, sempre dizendo sim, se torna invisível. Não por falta de valor, mas porque seu valor não é sentido pela ausência. E aqui está uma verdade cruel.
um homem não precisa mais do que sempre teve, mas começa a desejar com a alma aquilo que sente que pode perder. Isso não é sobre jogar joguinhos, é sobre entender o ritmo da energia feminina. A energia feminina é como o sol, brilha, aquece, nutre, mas também tem ciclos. Não fica presa no meio-dia eterno, tem seus pores, suas noites. E é nessa dança mística entre luz e sombra que acontece o verdadeiro encantamento. Carl Jung falava da integração da sombra como um dos pilares fundamentais para a totalidade. E essa dança entre dar e recuar, presença e vazio, calor e silêncio, é como a mulher poderosa integra sua sombra. Não como uma escuridão que machuca, mas como um vazio que revela. Porque quando você se conhece como sol, entende que não precisa brilhar 24 horas para ser amada. O verdadeiro poder está em saber quando iluminar e quando desaparecer, para que saibam o valor do seu fogo. Vou te contar uma história real que revela essa verdade. Lara tinha 29 anos. Era coach de vida, tinha um relacionamento com Felipe. Ele era atencioso, mas não comprometido. Mandava mensagem quando queria, havia quando lhe convinha. Lara, com medo de perdê-lo, sempre foi amorosa, disponível, atenciosa. Mas no fundo, cada vez que fazia isso, se perdia um pouco mais. Até que um dia, Lara tomou uma decisão silenciosa. Não ia embora, mas ia recuar sua energia. Ainda era amorosa, mas nem sempre acessível. Respondia quando queria, não quando precisava. Estava presente, mas com limites. Parou de contar tudo para ele e começou a guardar algumas coisas só para si. E então Felipe sentiu. Sentiu que a luz de Lara não estava mais aberta 24 horas para ele. Sentiu sua ausência vibracional. Sentiu o vazio do que antes era garantido. E esse vazio o abalou mais do que qualquer reclamação. Porque reclamações afastam, mas a falta de energia emocional desperta o homem. Lentamente, ele começou a ligar mais, a escrever mais, a perguntar como ela estava. Não porque Lara o forçou, mas porque sua energia se tornou escassa. E o que é escasso, o que não se consegue facilmente, valoriza. Aqui está o ponto crucial. A mulher que entende isso, que para de dar sem medida e começa a gerenciar seu calor como um presente, se transforma em um ímã vibracional. Porque a alma masculina fica obcecada, não pelo que se entrega sem pausa, mas pelo que às vezes aparece e às vezes some. E nesse ciclo de ir e vir, o subconsciente do homem começa a associar sua energia a algo que ele não controla. E tudo que ele não controla atrai profundamente. Isso não é um conselho para manipular. É um convite para se tornar sagrada para si mesma novamente. Você se cansa quando dá tudo. Você se expande quando dá apenas o que ressoa. E essa expansão nem sempre é para fora. Às vezes é se recolher para si, reconectar-se consigo mesma, fechar o círculo energético, para que quando reaparecer, sua luz não seja apenas vista, mas valorizada. Lembre-se disso para sempre. O sol não pede permissão para brilhar, mas também não pede desculpas por se pôr. A energia feminina magnética não é suave, é cíclica, intuitiva, viva, e um homem não fica obcecado por algo que está lá todos os dias, como um eletrodoméstico emocional. Fica obcecado pelo que às vezes nutre, às vezes deixa com fome. Porque essa fome não é punição, é o que faz ele ver seu valor. E isso muda tudo. Prepare-se, porque agora vem o ponto culminante desse processo energético. Você vai descobrir o último segredo. Como você encarna o prazer? Como fica obcecada por si mesma? E exatamente porque isso o arrasta atrás de você, sem que ele entenda o porquê. É aí que você para de apenas agradá-lo e começa a capturar sua atenção mais profunda. Quinto segredo: a encarnação do prazer. O último segredo: fique obcecada por si mesma, e ele seguirá seu exemplo. Existe algo que pouquíssimas mulheres entendem no nível vibracional. Seu prazer não é um luxo, é sua frequência mais alta. E quando falo de prazer, não falo só de erotismo, falo da alegria de viver, da arte de caminhar pela rua com um sorriso interior, de rir sozinha enquanto faz café, de se mover com uma energia que não busca aprovação, porque você já se escolheu.
Uma mulher obcecada por sua própria paz, beleza, espiritualidade, evolução. Possui uma vibração tão magnética que não precisa tentar chamar atenção. Provoca isso sem querer. Carl Jung dizia que o que não é conscientizado se manifesta como destino. E se você não conscientizar seu direito de ter prazer, brilhar, se divertir sem culpa, continuará atraindo relacionamentos que te apagam, para que você não perceba que é luz. Mas quando transforma o prazer em uma prática sagrada, seu campo energético muda. Porque aqui está o grande segredo. Um homem não fica obcecado por uma mulher que o desesperadamente deseja. Fica obcecado por aquela que já está cheia, que está apaixonada por sua própria vida e que o vê não como salvação, mas como extensão. E para isso acontecer, você só precisa praticar uma coisa: tornar-se dependente de si mesma. Dependente do seu próprio crescimento, do seu próprio bem-estar, da forma como cuida de si, da sua força suave, mas inquestionável. Vou te contar a história de Camila. Aos 36 anos, depois de um relacionamento que destruiu sua autoconfiança, ela fez um juramento. Nunca mais vou implorar por amor. Primeiro vou me dar a mim mesma. E ela levou isso a sério. Começou a tratar seu corpo como um templo, não por estética, mas por respeito. Aprendeu a se vestir para si, não para impressionar outros. Começou a dançar sozinha em casa, a escrever cartas que nunca enviaria, a conversar com seu reflexo no espelho. Inscreveu-se naquele curso de arte que adiava há anos. Viajou sozinha, ficou em silêncio. Aprendeu a dizer: hoje não quero te ver, hoje quero estar comigo. E em um momento que ela não esperava, sua vibração mudou. As pessoas começaram a olhar para ela diferente. Os amigos diziam: você está brilhando. Homens se aproximavam não pela sua aparência, mas pela sua aura. E aquele ex que mal lhe dava migalhas de atenção, reapareceu dizendo: não sei o que fiz, mas não consigo parar de pensar em você. Sabe o que ela fez? Ela se colocou no centro. E isso foi mais sedutor do que qualquer estratégia ou jogo de conquista. Porque um homem pode ver milhares de mulheres bonitas, doces ou inteligentes, mas quando encontra uma mulher que encarna o prazer de ser quem é, que não busca ser compreendida, mas irradia a verdade, algo se ativa no subconsciente dele e ele não consegue se conter. Aquela mulher não o persegue, mas também não se esconde. Apenas caminha com tanto amor próprio que o homem se sente convidado para um universo onde ela não precisa dele, mas ainda assim escolhe tê-lo por perto. É aí que nasce a obsessão emocional. Não por características físicas ou simpatia, mas por energia. Porque ela não se trai para ser agradável. Não explica seus limites para justificá-los. E não sacrifica sua paz para manter ninguém por perto. Sua energia diz: estou inteira aqui. Se vier, acrescente algo. Se não, eu vou. E isso, minha querida, é irresistível. No fundo do subconsciente masculino, ele não busca uma mulher que o carregue. Também não busca uma mulher que implore. Ele busca uma energia feminina que lhe lembre o que é viver com propósito, com emoção, com alma. Uma mulher que tira prazer de si mesma, que é reflexo de abundância interior e que, quando ele olha para ela, pensa: se estar com ela é assim, não quero estar em nenhum outro lugar. Mas para isso acontecer, você precisa se tornar esse lugar. Uma vibração, uma zona de segurança, um fogo alimentado pela dança interior, um corpo em paz, uma alma que não se esconde, uma mulher que não se encolhe para caber, mas que se expande para inspirar. É assim que sua energia se transforma em magia sem truques. É assim que você para de perguntar: vou agradar? E começa a entender: você está aqui para brilhar, não para agradar. Quem enxergar, enxergará. Quem não enxergar, ficará cego. Mas você, sendo você, não mais se apaga. Agora você sabe disso, não há mais volta. Porque quando uma mulher descobre que não precisa perseguir, agradar ou se moldar para ser aceita, que em vez disso, deve reinar a partir de sua autenticidade, prazer e energia, algo muda para sempre em seu campo vibracional. Ela não se contenta mais em ser uma opção segura, não entrega sua luz para ser aceita, não pede permissão para brilhar e não
Isso não é arrogância, é consciência. É o tipo de energia que desperta a obsessão emocional e mental mais profunda que ele sente, mas não consegue controlar. Nascida não de necessidade, mas de magia interior. E essa energia, mulher, já está dentro de você. Você não precisa inventá-la, apenas lembrar. Então hoje quero que você sela esse despertar com palavras. Escreva em voz alta nos comentários. Hoje decido ser a mulher que se escolhe, mesmo que ele não me escolha. Essa declaração vai deixá-lo louco por você. Se essa mensagem ressoou na sua alma, é hora de dar o próximo passo. Inscreva-se agora para continuar elevando sua vibração com cada novo vídeo. Deixe um like neste conteúdo para que mais almas possam ouvir o que vai libertá-las hoje. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa deixar ir para se curar. E claro, escreva sua declaração nos comentários para selar a energia desta mensagem. Se cuida.